Boa noite a todos os presentes e aos amigos internautas. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje, nossa leitura do Evangelho é na página 196, itens 1 a 4, capítulo 21. Questão: reconhece-se a árvore pelo fruto. Em seguida, passarei a palavra aos amigos facilitadores Vicente Cardoso e Márcio Torres, que estarão comentando junto a nós o estudo de hoje. E lembrando a todos que aqui somos todos aprendizes e que a opinião de vocês é muito importante. Quem quiser dar a sua opinião, é só levantar a mão que levaremos papel e caneta até vocês. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Reconhece-se a árvore pelo fruto. Missão dos profetas. Prodígios dos falsos profetas. Não acrediteis em todos os espíritos. Instruções dos espíritos. Os falsos profetas. Caracteres do verdadeiro profeta. Os falsos profetas da erraticidade. Jeremias e os falsos profetas. Reconhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porque cada árvore se reconhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, e não se cortam cachos de uva de sobre as sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapaces. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, por seus frutos. Guardai-vos de que alguém vos seduza, porque vários virão sobre o meu nome dizendo: eu sou Cristo, e eles seduzirão a muitos. Levantar-se-ão vários falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas, e porque a iniquidade será abundante, a caridade de muitos se resfriará, mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser: o Cristo está aqui, ou está ali, não creiais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, até seduzir, se possível, os próprios escolhidos. Missão dos profetas. Atribuir-se vulgarmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras, profecias e predições se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, pois, ser profeta sem fazer predições. Essa ideia era a dos judeus ao tempo de Jesus. Por isso, quando foi conduzido diante do grande sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos, estando reunidos, lhe escarraram no rosto, lhe bateram com socos e lhe deram bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dizem quem é que te bateu. Entretanto, ocorreu que profetas tiveram presciência do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de transmitir advertências aos homens. Esses fatos, tendo se cumprido, o dom de predizer o futuro foi encarado como um dos atributos da qualidade de profeta. Boa noite a todos. Estava com saudade de vocês já? Muito tempo que eu não estava aqui, né? Uma boa noite aos internautas. É com muita alegria que a gente está aqui novamente para fazer o estudo do Evangelho com vocês.
pedindo a Deus que nos ilumine, que nos abençoe, nos intua, né, e que a lição possa servir a todos nós. Para quem está vindo à casa pela primeira vez, o estudo é interativo. Quem tiver algum questionamento, alguma pergunta, é só levantar a mão. Os nossos amigos nas laterais estão com a prancheta e a caneta. Vocês podem fazer a pergunta e dentro das nossas condições a gente vai tentar responder, tá bom? O Vicente vai fazer uma pequena explanação. Nós já temos aqui algumas perguntas. E assim que ele terminar, a gente já vai começar a responder. Um bom estudo a todos e que Deus os ajude. Boa noite para todos. É um prazer muito grande estarmos de volta com vocês nessa casa, nessa semana, mais uma vez, aproveitando o ensejo de que todos estão aqui, certamente com o intuito do estudo, do conhecimento do Evangelho do Cristo. E nada melhor do que a própria doutrina espírita para dissertar com tamanha interpretação o pensamento cristão. Então, nesta noite, essa passagem do capítulo 21, que vai falar justamente da questão de que se conhece a árvore pelos frutos. Assim, é imperioso nós conhecermos os elementos dessa parábola. A árvore aqui se representa, de uma forma, literalmente falando, todos nós, os homens. Árvore quer dizer homens. Como árvore dá frutos, o que é o fruto dos homens? São seus sentimentos. Então aqui os frutos em nós é o sentimento. Então cada um de nós aqui, representando esse personagem da passagem do Evangelho, literalmente falando árvore e frutos, os nossos sentimentos são os nossos frutos. Porque nós produzimos pelo quê? Os nossos desejos, nossos sentimentos, e em seguida nossos pensamentos. Aí, os nossos desejos, sentimentos e pensamento, eles ganham aquilo que nós chamamos de corporificação em atitudes, em ações. Então, é imperioso sabermos de que um homem bom, como uma boa árvore que dá bons frutos, um homem bom tem bons sentimentos. Um homem bom sabe expressar os seus desejos, seus sentimentos, através dos seus pensamentos. E certamente todos nós aqui seríamos inicialmente reconhecidos pelos nossos pensamentos. No capítulo 2 do livro Seara dos Médiuns de Emmanuel, no finalzinho do capítulo, ele nos coloca que o nosso pensamento é o nosso cartão de visita. Sendo o nosso pensamento o nosso cartão de visita, certamente os nossos pensamentos, ele carrega os nossos sentimentos. Então vejamos nós que um homem mau não pode ter bons sentimentos, mas o homem bom pode ter bons sentimentos. Então as nossas atitudes, elas serão realmente assim, corporificadas a partir do momento em que o nosso pensamento retrata os nossos sentimentos no dia a dia, hora a hora, a todo instante, em toda parte, em todos os recantos deste planeta Terra, até mesmo no mundo espiritual. Porque a gente não morre, morre o corpo. A gente continua tão vivo quanto antes, embora a mudança é puramente vibratória. Então vejamos nós que a boca fala o que está cheio o coração. Isso quer dizer, normalmente todos nós aqui, quando nós estamos pronunciando, estamos falando, às vezes nós nos escondemos. Porque as nossas máscaras, as nossas personas, às vezes faz com que a gente não se revele de pronto pelo falar. Mas os nossos sentimentos revelam o que nós somos, a condição no qual nós nos encontramos. Nos fala Jesus que, se os nossos olhos forem bons, certo? Nosso corpo terá luz. Isso é importante. Quer dizer, se nós estamos vendo o mundo com bons olhos, certamente os nossos sentimentos serão mais elevados. Então, certamente a nossa capacidade de irradiação eletromagnética, que a nossa aura, será mais luminosa, será mais rutilante. Por isso que diz que o nosso corpo terá luz. Então vejamos nós que, normalmente, nós nos expressamos aquilo que nós estamos sentindo diariamente, no modo de falar,
no modo de se dirigir às pessoas, no modo de responder à vida em si. Muitos de nós é muito revoltado com a vida, com a existência. É revoltado como um modo leva a vida. Por quê? Não aceita. Muitos de nós traz um verdadeiro vazio existencial. Um verdadeiro vazio. Quando falou cortado e lançado ao fogo, essa árvore que não dá bons frutos, quer dizer, não é bem literalmente cortar a árvore e lançar ao fogo. Esse cortar a árvore, quer dizer, é fazer com que qualquer um de nós aqui não tenhamos uma reencarnação tão cedo. E jogado ao fogo, fogo significa o quê? Aquilo que purifica. Exemplo, a hematita, que é o minério de ferro, ela tem que ser levada a um ponto de fusão quase 1000 graus para tirar o ferro, o Fe, da ganga, para ter o ferro puro. Com isso, o fogo significa purificação. E para que nós possamos nos livrarmos da nossa imperfeição, às vezes a gente se sente naquela condição de se eleger ao sofrimento, eleger-se à dor. Não precisava, porque sofrimento e dor não é crescimento, é simplesmente reparação. Mas às vezes nós erramos demasiadamente numa existência e somos às vezes exilados a um mundo primitivo, na onde ainda há muitas dores, há muito sofrimento, onde haverá ranger de dentes. Quantos nós aqui agora que está nessa condição expiatória, reparando o passado totalmente delituoso, um passado nós erramos muito mais do que acertamos. É nessa expressão que Jesus quis dizer, que quantos de nós que seremos ceifados, quer dizer, não teremos uma oportunidade reencarnatória tão cedo, e seremos exilados a mundos inferiores, os quais nós estamos vivenciando. Porque quem vai fazer com que a gente precipite nesses mundos inferiores é a nossa própria consciência, que é o céu ou é o inferno. Com isso, quer dizer, não se iluda de que nós estamos assim, nós estamos numa condição tão boa, tão perfeita, de que a gente é tão bom. Não se iluda. Quantos de nós que nos iludimos diante da existência corporal, achando que a gente é o máximo, é o bom da boca, né? É bom moralmente. Não se iluda, porque a gente será avaliado pelos demais. Paulo de Tarso aos Coríntios dizia que em torno de nós vivem uma nuvem de testemunhos. Então, quer dizer, em derredor de mim, de todos vocês, existe muitos espíritos que nos ouvem, que nos vê, mas que percebem os nossos sentimentos. Por mais que eu me escondo, por mais que eu me iludo, por mais que eu tento demonstrar, eles conhecem os meus puros sentimentos, mas também os meus sentimentos mais arraigados. Então vejamos nós, meus amigos, quando aqui ele está dizendo que nesses mundos inferiores a iniquidade tomará conta e que a fé de muitos esfriará. Gente, eu nunca vi tanta iniquidade em nós. O que seria iniquidade? O que é iniquidade? Iniquidade é eu cometer faltas, pecados entre aspas, quer dizer, cometer coisas erradas e acreditar que está certo. Eu não admitir os meus erros. O iníquo, que é a pessoa iníquo, é aquela pessoa que comete coisas tão erradas e se considera certíssima, de que tudo que faz está certo. Vocês estão vendo aí a política nossa, há tanta iniquidades nos políticos, de que tudo que eles fazem, eles tentam fazer tudo para mostrar a transparência que não existe. Então, há muita iniquidade hoje nos políticos, mas há muita iniquidade também em nós, que às vezes achamos que estamos fazendo certo e estamos fazendo tudo errado, que nós não admitimos que nós somos pessoas ainda inferiores. E muitos de nós espíritas somos ainda pessoas que cometemos muitas das iniquidades. Cometemos tantas coisas erradas na tribuna espírita, sentado aqui falando para vocês, lá fora vivenciando tantas coisas erradas, achando que estamos fazendo tudo certo, que o que estamos fazendo é o melhor. Isto
a fé de muito está esfriando. Ô, gente, vem cá para nós. Me ajude aqui agora. Vocês têm o hábito de levantar de manhã cedo e antes de levantar, fazer uma oração, dirigir um pensamento a Deus, dirigir um pensamento a Jesus, aos bons espíritos? Nós somos pessoas que não pensamos em Deus hora nenhuma. Eu nunca vi tanto ateísmo. Nós não pensamos Deus em hora nenhuma, só na hora da dor, do sofrimento que o bicho está pegando. Oh, meu Deus, o que está acontecendo? Me ajuda aqui. Mas fora disto, a gente não pensa em Deus, a gente não pensa em Jesus, a gente não pensa em toda a espiritualidade. A gente apela por eles quando realmente a coisa está feia para o nosso lado. Então, a nossa fé está esfriando. A iniquidade está tomando conta de nós e a violência está tomando conta das nossas metrópoles, nossas cidades. Nós estamos sendo violentados o tempo todo, porque estamos vivendo um verdadeiro materialismo exacerbado. Então, é imperioso que a gente perceba aqui agora, de que esses falsos cristos aqui, esses falsos profetas da qual Jesus nos preveniu, ele está entre nós. Os falsos profetas dentro do movimento espírita, onde é que eles estão? Você está achando que é o padre ali na igreja, que é o pastor ali, que é o nosso inimigo? Os nossos inimigos não é o pastor, não é o padre que professa contra nós. E quanto mais ele falar mal de nós, melhor é a divulgação. Mais ele torna ostensivo o interesse das pessoas em conhecer a doutrina espírita. Então, quanto mais se fala mal da doutrina espírita, mais divulga, mais desperta a curiosidade e o interesse por estudá-la. Então, com isso, os maiores inimigos da qual Jesus aqui nos previne, está aqui dentro desta casa, dentro de todas as casas espíritas, dentro de todos os templos protestantes, dentro de todos os templos católicos, estão ali. E dentro das casas espíritas, são aqueles que se elegem como seus diretores, presidentes, coordenadores de grupos, de estudos, de reuniões mediúnicas, departamento de assistência social. São aqueles que às vezes estão ali na condição de passistas. Às vezes estão ali os maiores inimigos da doutrina espírita, da casa espíritas. Porque eles caem de paraquedas dentro da casa espírita. Viu? Os espíritos inferiores, eles não querem acabar com o centro espírita. Eles não querem destruí-lo. Eles querem implodi-lo. Implodi-lo. Quer dizer, explodir dentro. Ele quer fazer com que nós todos entramos numa contradição. Entramos numa relação de quê? De desavença, de cismas, de brigas internas, em que há uma cisânia entre nós, em que entra aqui filosofias apócrifas. Então os falsos cristos, os falsos profetas, está estampado em muitos de nós que está justamente na condição de quê? De poder representar a doutrina. Porque às vezes eu não consigo vivenciar aquilo que eu estou pregando para vocês. E se eu não consigo ser condizente, eu sou falso. Eu estou sendo falso com vocês. Então eu preciso, acima de tudo, pelo menos o mínimo possível, vivenciar aquilo que eu prego para vocês. Por isso que eu tenho que manter uma transparência aqui, estando eu na condição de um espírita, dirigindo a vocês e dizendo para vocês como é que é a melhor maneira de poder fazer. Como? Vivendo. Então, meus amigos, a lição de hoje, então, ela tem esse aspecto de colocar que a maioria dos falsos profetas, eles estão dentro do próprio reduto do estabelecimento religioso, de todos os conceitos religiosos. Quem entender isso melhor, tem um livro do Divaldo Franco chamado Nas Trilhas da Obsessão, quando o senhor Manuel Filomeno de Miranda nos coloca que os espíritos das trevas, eles querem combater todos os conceitos religiosos, todas as religiões. Ali ele coloca esse aspecto obsessivo, desencadeante dos cismas dentro dos movimentos religiosos.
Então, não seria diferente aqui nessa casa, como também nas demais outras casas espíritas. Tomemos o cuidado, nos prevenindo, estudando, conhecendo, tá, a doutrina espírita, para que vocês nos ajudem realmente a esse policiamento de nós mesmos. Então, fique para nós nessa noite aí, tá? Não acredite nos prodígios, não. Se alguém aqui apresentar para vocês prodígios, opa, peraí, um pé atrás. Porque aqueles que se apresentam demasiadamente, fujamos dele. Porque muita fumaça é sinal de pouco fogo. Então, cuidado com os prodígios. Cuidado com aqueles que tentam aqui, através da tribuna espírita, se apresentar em demasia. Obrigado. Muito bom. A gente, quando lê esse texto, com todo respeito à filosofia evangélica, né, protestante no Brasil, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é alguns pastores, né? Aí o Vicente vem e põe a carapuça em nós, mostrando que nós também estamos no mesmo barco. Obrigado, viu? Pois é. Nós temos uma pergunta aqui. A pessoa pergunta assim: todos nós de alguma forma somos ou poderemos ser profetas? De acordo com o que o estudo nos traz aqui, nós poderemos ser sim, um dia. Porque todo aquele que é enviado com o propósito de levar a paz, o amor, o evangelho, o crescimento social e individual de cada um, é um profeta de Deus, né? É um emissário. E todos nós estamos caminhando para isso. A história nos fala de vários profetas. A Bíblia, no Velho Testamento principalmente, nós temos ali vários profetas, né? Mas Jesus vem nos alertar também que a boa árvore dá bons frutos e a má árvore dá maus frutos. O que ele está dizendo? Que às vezes a mensagem é muito bonita, mas aquele que traz a mensagem tem um passado, tem uma vida conturbada. Passado até que a gente não esquece o passado, porque todo mundo está sujeito a mudanças, né? Graças a Deus, como dizia Raul Seixas, né? Nós somos mutantes. E a gente pode fazer essa transformação. Mas essa mudança que a gente tem que fazer é em nós mesmos. E às vezes a pessoa vem, traz uma mensagem, faz prodígios, né? Que a gente não sabe direito nem se é prodígios mesmo, que muita coisa ali pode ser arranjada. Mas faz. Por que faz? Porque às vezes a fé cura, como dizia Jesus. Jesus mesmo nunca pegou para si nada. Toda vez que ele fazia alguma coisa, ele falava: a tua fé te curou. Ele nunca falou que foi ele. Por quê? Porque quando eu estou preparado, quando eu quero aquilo para mim, quando eu começo a fazer a mudança em mim mesmo, eu estou apto para que a coisa aconteça. Então é a minha fé, é a minha razão, é a minha lógica de pensar e agir que faz com que eu receba aquilo dentro das minhas necessidades e do meu merecimento. Porque Deus também não vai me dar nada além disso. Por que não? Porque Ele é justo. Porque Ele é justo. Jesus falava: cada um segundo as suas obras. Então eu não vou receber nada além do que aquilo que eu estou pronto, que eu estou merecedor de fazer. Né? Da mesma forma Ele mandava agir: faça da sua parte que o resto do céu lhe dará. O que Ele está pedindo? Ação. Se eu ficar de braços cruzados, a coisa não vai acontecer. Então essas doutrinas que pregam de uma forma a te prender a elas, ou a te prender num medo do nosso Criador, para que você continue ali com eles, sobre o domínio, sobre a tutela deles, essa doutrina não é boa. Esse profeta não é bom. Por quê? O Evangelho, ele é libertador. O Evangelho, ele veio para nos fazer seres melhores, nos dando a responsabilidade sobre nós mesmos e nos mostrando que eu vou ter aquilo que eu construir em mim.
Que Deus não vai me favorecer com nada, além daquilo que eu trabalho em mim. Porque Ele é um Pai de amor, é um Pai de justiça. Não porque Ele não quer, não porque Ele não acha que eu não mereça. Não é por isso. É porque eu não estou preparado. Eu não estou preparado. Muitas vezes eu quero coisas que podem me levar a uma falência existencial. Às vezes a gente fica pensando, eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero ficar milionário. Seria uma maravilha, lógico. Quem não quer? Né? Não preocupar mais com dívida, com conta, com saúde, com a educação dos filhos, com a alimentação. Olha que tranquilidade. Mas eu também posso me corromper com isso. Eu posso me tornar orgulhoso, vaidoso, soberbo. Né? Eu posso aproveitar disso para usar o meu irmão que está inferior a mim ali financeiramente, para que eu possa obter alguma coisa dele. Então isso pode me levar a uma falência existencial. Será que eu estou preparado para muito dinheiro? Será que eu realmente estou preparado para ter muito dinheiro? As igrejas pregam aí prosperidades, fortunas, doe tanto para a igreja que você vai ganhar tanto, em dobro, em triplo, e não sei o quê. Eles só falam nisso. Mas eles não falam da construção interior. Gente, qual é a maior certeza que nós temos do manhã? A maior e única certeza que todo mundo, não precisa ser profeta. Aqui não precisa ser profeta para a gente ter certeza. Qual é a maior certeza do amanhã? É que eu não poderei mais estar aqui. É a maior certeza. Todos nós vamos partir uma hora. Isso é certeza. O que eu levo? O que eu vou levar? Eu não levo nem meu corpo, porque meu corpo vai ser enterrado, vai se desfazer. O que eu vou levar então? Eu vou levar aquilo que eu sou. Eu vou levar eu. E como a gente já sempre diz aqui, a morte nada mais é do que deixar esse uniforme carnal e voltar para casa. Não muda uma vírgula em nós. Ninguém se torna bonzinho ou malzinho porque morreu. Ninguém recebe asinha depois que morre ou chifrinho. Não recebe. Nós continuamos as vidas sucessivas, as reencarnações, o tempo na vida física e o tempo no mundo espiritual é sequencial, é uma história única. É uma única história, do momento em que eu fui criado por Deus. E todas as vidas que eu já vivi até chegar aqui neste momento com vocês, é uma única história. É a história do ser imortal que eu sou. Que nessa reencarnação eu estou com esta aparência física com o nome de Márcio Torres. Mas eu já tive outros nomes, outras aparências, outros sexos, outras raças. Já tive. Porque a evolução ela tem que se completar. Eu não consigo evoluir se eu não experimentar tudo, se eu não souber tudo. Então, para mim fazer profecias, eu tenho que me fazer profeta. Eu tenho que construir em mim virtudes, conhecimentos, amor, caridade, benevolência, para que uma época qualquer no futuro, não agora, porque agora nós não temos condições, eu possa vir fazer um trabalho que o Chico Xavier veio fazer, profeta. Um trabalho que uma irmã Dulce veio fazer, profeta. Uma Madre Teresa de Calcutá, uma Mahatma Gandhi, uma Zilda Armes, que tinha um irmão arcebispo, e ela fez um trabalho 500 vezes superior ao que ele fez. Ele é arcebispo da Igreja Católica. E ela é uma missionária de Deus, por opção. Missionária, profeta. A profecia de Deus não está ligada à religião, não. Não está ligada à católica, à evangélica, à doutrina espírita, à islâmica, ao budismo, aos ismos. O profeta de Deus é aquele que está conectado ao Pai, que está em sintonia, que está preparado para vir fazer uma missão.
realizar uma missão, que é levar a sociedade onde ele vive crescimento espiritual, crescimento moral, levar amor, mostrar que é possível sim, que é possível viver num mundo corrupto, viver num mundo com dificuldades, faltando uma coisa aqui, outra ali, com doenças, mas mesmo assim eu faço. Nada me derruba. Eu gosto muito de lembrar de uma história da irmã Dulce, do berço católico, onde ela, internada no hospital, era a enfermeira virar as costas, ela pulava da caminha dela, capengando, e ia lá cuidar dos outros pacientes. Ela não sentia no direito de ficar acamada. Ela não se dava o direito de ficar acamada. Ela sempre achava que o outro estava precisando mais que ela. E mesmo internada, era eles virar as costas, a puff da caminha dela, e ia lá cuidar dela. Eles caçavam ela no hospital, estava lá num quarto, ajudando, limpando, rezando, fazendo o que ela sabia fazer. Nós fazemos isso? Nós somos capazes? Mahatma Gandhi libertou um país de um império sem levantar um dedo de agressividade. Ele foi agredido, mas ele mesmo não levantou um dedo de agressividade. Com amor e respeito. E a primeira coisa que ele fez, ele como hinduísta, ele leu o Evangelho de Cristo, para entender qual era a filosofia religiosa daquele povo que o dominava. E na hora que ele leu o Sermão da Montanha, ele falou assim: se todos os livros de todas as religiões acabassem agora e salvasse o Sermão da Montanha, o planeta estaria salvo. Como é que um povo que tem essa filosofia religiosa consegue agir dessa forma que age? Tamanha perfeição do Cristo. E baseado nos ensinamentos do Cristo, ele vivenciou para poder libertar seu país. Ele, que era hinduísta, vivenciou o cristianismo para dar exemplo àqueles que o dominavam. E foi isso que libertou o país dele. Hoje é um espírito de grande luz no mundo espiritual, segundo a espiritualidade nos informa. Nós queremos ser profetas? Todos nós queremos. Quem não quer ser missionário de Deus? De uma certa forma ou de outra, toda vez que a gente tenta levar uma palavra do Cristo, um conselho de amor, de caridade, de perdão às pessoas, a gente pode dizer que a gente é uma unhazinha de um profeta. Mas somos nós quem construímos isso em nós. Não é escolhido por Deus aleatoriamente. Deus não gira uma roletazinha, apontou para o Vicente e falou assim: Vicente, a partir de hoje você vai ser meu profeta. Deus não faz escolhas assim para nós. Essas escolhas somos nós que fazemos. Eu me preparo. Eu atingi um grau de evolução onde eu me faço profeta. E Deus aí então me manda uma missão. Porque eu estou preparado. Por que vocês acham que Jesus apareceu para Paulo na estrada de Damasco e não aparece para mim aqui na rua Goiás? Olha a diferença evolutiva entre aquela criatura e eu. Aí muitos falam assim: poxa, mas Paulo perseguiu os cristãos, Paulo fez muita... Paulo era um cara justo, era um cara sensato, era um cara bom. Ele simplesmente achava que a lei mosaica era superior e aquilo ia salvar a humanidade. Mas quando ele foi levado e tomou conhecimento da mensagem do Cristo, imediatamente ele se converteu. E foi o maior apóstolo de Jesus, sem nunca tê-lo conhecido fisicamente. Foi o maior. Era um espírito evoluído, era um espírito avançado, um espírito de grande estirpe. Nós ainda estamos engatinhando. Por isso. Por que Emmanuel era o mentor de Chico Xavier e não é meu? Deus não vai gastar bala comigo. Você acha que um espírito da grandeza de Emmanuel vai desperdiçar o tempo dele comigo? O meu é o Zé.
Eu chamei de Zé, viu, gente? A gente pode dar nome aos nossos amigos espirituais, tá? A gente que não conhece eles pessoalmente, você pode dar nome. Imagina uma figura que te agrada e dá um nome e ele vai atender. Porque eles atendem, eles estão ali para servir. O meu é o Zé. Então eu não recebo uma Joana de Anjos, eu não recebo um Emmanuel, né, Vicente? Eu não recebo um Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio. Então esses espíritos de grande estirpe, eles vão trabalhar com quem tem vibração e evolução e conhecimento de acordo com a deles. Para quê? Para que o trabalho seja o mais claro e perfeito possível. Eu quero ser profeta? Quero. Mas eu estou preparado? Eu estou merecedor? Eu tenho feito a minha parte para construir em mim esse profeta de Deus? Jesus foi profeta? É a pergunta que está para mim aqui. Eu diria que foi muito mais do que um profeta. Porque aqui na própria lição desta noite foi dito, no sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. A palavra profeta ela é muito antiga. Ela está arraigada lá no judaísmo. Hoje, a palavra profeta foi abolida de nosso vocabulário. O profeta hoje nós chamamos de médiuns. Médiuns. É profetas. Porque esse papel de revelar as leis divinas cabe um trabalho, por exemplo, de um Chico Xavier, que nos trouxe, através da sua psicografia, tantas revelações do mundo espiritual. E, aqui na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, perguntou, onde está escrito a lei de Deus? A resposta foi, na consciência. Aí vem a subpergunta, pois que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de revelá-la? Aí eles respondem, ele a esquecera e menosprezara. Deus quis que ela fosse lembrada. Aí vem na outra pergunta, 622. Deus deu a certos homens a missão de revelar a sua lei? Sim, certamente, em todos os tempos, homens receberam essa missão. São os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. Foi por isso que desde o velho judaísmo nós temos N profetas do Antigo Testamento. Depois nós temos também o emaranhado de profetas do Novo Testamento. Então Jesus, ele foi muito mais do que um simples profeta. Porque na pergunta 625 aqui do Livro dos Espíritos, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta foi muito significativa. Vede Jesus. Então Jesus foi muito mais do que um profeta. Porque Jesus, na verdade, ele não somente revelou, ele é um profeta, um médium de Deus, na colocação de Emmanuel. Jesus é guia e modelo de perfeição a ser seguido por todos nós. Então vejamos nós que a pergunta, se Jesus foi profeta, ele foi muito mais. Porque a sua tarefa foi de testemunhar a verdade. É tanto que Jesus é ele o encarregado de administrar todas as revelações, de nos enviar todos os grandes profetas, como Lao Tse, Confúcio, Buda, Krishna, tantos e tantos profetas, que na verdade nós até desconhecemos hoje. E Jesus, de certa forma, ele veio também na condição de tornar um homem entre nós comum, mas ele tinha uma realeza divina, incomparável com a nossa realeza.
Porque a nossa realeza, embora não é daqui, mas a gente faz ela primar muito aqui nessa existência corporal. E, no entanto, a nossa realeza não é deste mundo também. Porque ela nos pertence a uma condição muito melhor do que essa que nós estamos vivenciando. Então, vejamos nós, meus irmãos, de que aqui a lição dessa noite de hoje, falando sobre os falsos profetas, é imperioso saber que são, a maioria desses médios palestrantes. E se você quer realmente avaliar alguém, é simples, né? É muito simples um falso profeta. Quando ele se dirige a uma tribuna espírita, ele nunca se dirige a uma tribuna espírita falando da doutrina em si. Eu tenho para com vocês uma obrigação moral e logística aqui de não falar de mim, de não falar do que eu acho, de não falar o que eu penso, mas de falar do que eu aprendo com a doutrina espírita. Eu tenho que ter o caráter, a índole, a honestidade, a transparência de exposar para vocês o pensamento dos espíritos, razão pela qual eu sou espírita. E a minha exposição há que ser espírita. Porque se eu tivesse aqui de falar de mim, não seria espiritismo, seria vicentismo. E todos vocês seriam o quê? Vicentistas. Né? Não, estou aqui falando de doutrina espírita. Então, os falsos profetas, eles não comungam com as ideias espíritas, eles esposam as suas próprias ideias. Tomemos cuidado, quando a nossa fala entra no pessoal, entra no achismo, quando aqui eu me perco e não consigo me encontrar dentro da literatura espírita. Eu tenho o dever moral de esposar para vocês, referindo na onde eu tirei o que eu estou expressando para vocês. Caso contrário, eu não sou um expositor espírita. Eu sou um simples falante. Tá? Então é o seguinte, tomemos o cuidado então com esses falsos cristos. Mas que Jesus foi muito mais do que um profeta, foi. Eu testemunho, eu garanto que foi. Obrigado. Mais uma de profeta. Os profetas bíblicos reencarnaram? Quando fala de reencarnação, às vezes dentro do movimento espírita, existe muita curiosidade a respeito de quem foi fulano, quem foi ciclano. Põe na boca aqui? Quem foi fulano, quem foi ciclano, né? Preocupado com a reencarnação disso, quem foi aquilo. Eu não gosto muito de preocupar com isso não, sabe? Eu acho que não interessa quem eu fui ou quem foi o Vicente na reencarnação passada, porque na verdade, como eu disse, é uma sequência, ela não tem intervalo. Né? Como diz o Jesus, Deus deu apenas uma vida. Nós temos várias existências, mas nós temos apenas uma vida. Então a vida ela não tem intervalo, ela não tem pausa. Eu estou no mundo espiritual, reencarno, vivo uma vida terrena, né? Reencarnado, morro, continuo minha vida espiritual, é uma sequência. Eu sou o somatório de tudo que eu construí. E vou ser no futuro o que eu somar depois daqui. Então preocupar com o que eu era, é bom quando a gente começar a preocupar assim, quem será que eu fui na vida passada? Começa a pensar nos problemas, dificuldades, dores e sofrimentos que a gente tem todos os dias. A gente vai perceber que, se hoje eu estou resgatando meus erros, boa bisca eu não fui. Né? Porque está difícil. Né? Viver não é fácil, não. O mundo é maravilhoso, a vida é bonita, mas não é fácil, não. A cruz que nós construímos é pesada. Porque a cruz que nós carregamos são a que nós construímos. Ela é pesada. Mas eu, particularmente, conheço uma reencarnação de um profeta. Tá? Isso porque foi o próprio Cristo quem disse. Né? Até mesmo as religiões que não gostam, que falam que não acreditam na reencarnação, que acreditam na ressurreição, que é os mortos levantarem da terra, que é anticientífico, antilógico, né? Seria uma coisa aberração, né? Seria uma coisa fora do normal, fora do que é natural, e isso vai contra a lei de Deus, porque a lei natural foi Deus quem criou, e se ela é perfeita, ela não pode sofrer alteração.
Então, esse tipo de ressurreição de um corpo que já não existe mais, se recompor, e a pessoa, isso aí não existe, isso aí é fantasioso. Mas a reencarnação, que é o ato de voltar à carne, como bem diz, e era assim que os cristãos da época do Cristo viam, tanto é que essa passagem do Cristo, para quem defende que não existe a reencarnação, as religiões, eles sempre tropeçam nisso. Porque existia um profeta chamado Isaías, foi um grande profeta de Deus. E teve uma passagem de Isaías, no Egito, onde ele foi desafiado por um faraó para provar que o Deus único era maior do que os deuses que eles cultuavam. E botou 500 sacerdotes egípcios para debater com Elias. E Elias sempre se sobressaindo, porque era intuído direto por Deus aquela coisa. E diz a história que eles chegaram até a jogar cajado no chão, virava cobra, ele pegava o cajado, virava madeira de novo. Que eles fizeram uma oração, a madeira pegou fogo, Elias manda jogar água na madeira, embebecer ela de água e fez ela pegar fogo úmida. Tudo através de Deus. E convenceu o faraó de que o Deus dele era mais forte. Aí o faraó pergunta, não, você ganhou. O que você quer que eu faça? Elias, profeta de Deus, um homem de bom, comete um erro fatal. Ele pede a cabeça dos 500 faraós. Mandou decapitar os 500. Bom, mas diz a profecia que antes da vinda do Messias, Elias teria que voltar. Elias teria que voltar. E um dia, Jesus ali com os apóstolos, tal, Jesus fala, quem eu sou? Tu és o Messias, você falou em nome de Deus, aquela história de Jesus com os apóstolos. Aí o apóstolo falou, mestre, tem uma profecia aí que fala que Elias teria que voltar. Cadê Elias? Elias fala assim, em verdade vos digo, Elias é João Batista. Jesus afirma que João Batista, primo dele, era Elias. Mas a Bíblia também nos fala que João Batista era filho de Isabel e Zacarias. Pais biológicos. Tem até a história do nascimento de Jesus, o mesmo anjo que aparece para Maria, aparece para Isabel, falando que ela ia dar à luz. Tal ali. Uma diferença parece que de um ano e pouco um do outro. Pois bem, aí a gente começa a pensar, se Jesus falou que Elias é João Batista, foi ressurreição? Não, porque João Batista entrou novamente no útero de uma mulher, recebeu um novo corpo de carne e voltou. E fez o trabalho de preparação para que o Cristo começasse seu trabalho. Então a profecia foi. Agora o que é mais interessante, como prova reencarnatória, Elias pediu uma morte parecida com a que ele foi imputou. Como é que João Batista morreu? Decapitado. Olha as coincidências. Não é porque não é lei italiana não, viu, gente? Olho por olho, dente por dente. Ele mandou decapitar, morreu decapitado. Aquilo ali foi uma prova que ele mesmo impôs a ele. Ele queria sentir também aquilo que ele provocou. Como às vezes final de resgate, compromisso e trabalho. É um grande espírito. Depois disso, eu desconheço algumas. A doutrina espírita fala de algumas reencarnações, como por exemplo, Judas Iscariotes era a mesma Joana d'Arc, né? Que João Evangelista foi Francisco de Assis, que também nasceu no Brasil no início do século passado com o nome de Eurípides Balsanufo, começou a implantar o espiritismo no Brasil. Então, assim, existem algumas coisas. Chico Xavier e Emmanuel, Padre Manuel Nobre e Padre José de Anchieta. Existem algumas coisas que existe alguma coisa. Mas eu não me preocupo com isso, não. Como eu disse, isso não é importante. Importante é o trabalho que cada um faz. Né? Você conhece alguma outra reencarnação de profeta, Vicente?
Que eu saiba que só essa na Não, Bíblia. eu não conheço, nem me atreveria em tornar comum e revelar. Essas É reencarnações que eu contraproducente. falei para vocês aqui também, é uma coisa que fala na doutrina espírita, mas a gente nunca vai ter 100% de certeza. Eu não sei nem quem que eu fui, que persona que eu estive. Se eu fui mulher, de repente eu fui uma senhorita. Nem sei, não tem lembranças claras. Agora, menos saber os profetas do Antigo Testamento, quem são eles hoje. É meio temerário, viu? Tem que tomar cuidado. Bom, sempre me questionei sobre a Santíssima Trindade. Todos os atos são realizados por Jesus. Teria, então, Deus é o cérebro divino, o Espírito Santo, o coração do homem, e Jesus. Esse negócio de Santíssima Trindade, isso é tão velho quanto o hinduísmo. No livro Consolador aqui de Emmanuel, esse livro, na pergunta 262, 262, o Emmanuel responde essa pergunta aqui. Ele nos coloca que o hinduísmo é uma das religiões sapienciais mais antigas que se conhece na face da Terra. O hinduísmo tem em torno de 6.500 anos antes de Cristo. E no hinduísmo se aceitava Deus como sendo 3 pessoas. Brahma, tá? E ele coloca ainda aqui Shiva e Visu. 3 deuses, formando a Santíssima Trindade do catolicismo, da Igreja Católica. Por que isso? Porque o catolicismo, quando foi instituído, ele estava percebendo que ele estava perdendo os pagãos em números. Então, a igreja, para não perder os pagãos, começou a adotar o paganismo, certo? Que é a crença em vários deuses. Então, adotou-se para um dogma da própria igreja a ideia da Santíssima Trindade. Deus Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo. Formou-se essa trindade. No hinduísmo, então, era Brahma, aquela parte mais alta do ápice, Visu e Shiva. 3 grandes deuses que representavam essa trindade. Então, era uma prática muito antiga lá do velho hinduísmo, que veio culminar no catolicismo, na Santíssima Trindade. Fez uma pergunta agora, bastante complicada. O tempo é meio pequeno, eu nem passei ela para o Márcio, porque senão ia delongar mais ainda. No Evangelho encontramos quase na totalidade profeta homens. E hoje, não na totalidade, mas a maioria dos médiuns são mulheres. Existe uma explicação plausível? Ou é mera coincidência? Coincidência eu posso garantir que não é. Porque nós não vivemos um mundo de coincidência. Vivemos um mundo de probabilidades. Agora, estatisticamente, vou responder com exatidão não. Estatisticamente, o número de mulheres não é muito maior do que de homens? Qual que é a proporção? 3 para cada homem. Se hoje os médiuns, a maioria é mulheres, então já pode começar a explicar essa pergunta aqui, certo? Em dadas proporções, de que, estando aqui, de 3 para um homem, então certamente hoje o maior número de médiuns são mulheres. Isso. Agora, eu não saberia explicar assim dentro da própria doutrina espírita o que levaria realmente a essa condição. Mas eu poderia que agora eu pessoalmente, não está na literatura aqui, eu vou falar, eu vou dar o meu pitaco. Eu diria que hoje talvez as mulheres estão em maior número, porque antigamente o machismo era muito grande. O machismo era demais. E hoje esse negócio de machismo está acabando consideravelmente. Sabe por quê? Porque o sentimento está tomando conta mais das mulheres e dos homens.
Então, a mulher, ela tem muito mais sentimento do que o próprio homem. Isso faz dela melhor instrumento na condição de médium. Tá? Também que as mulheres vêm em maioria no centro espírita. Se contar que agora tem mais de 3 mulheres para cada homem, que agora como que assistente. As mulheres têm tido mais, quer dizer, essa espontaneidade, esse querer, esse buscar, ele está realmente buscando essa espiritualidade mais. Porque a mulher é carregada de um sentimento maior do que os homens. Os homens ficam muito em cima, sabe? Daquele racionalismo, sabe? Aquele negócio assim, vamos que vamos. A mulher, que jeitinho, vamos com um jeito aqui, com um jeito ali, dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali. Então a mulher fica muito mais suscetível dessa boa assistência espiritual. Né? Que primeiro que a mulher é mãe. Vicente, mas só lembrando aqui, a gente tem que levar em consideração que na época do Velho Testamento, na Antiguidade, um camelo valia 3 mulheres, né? Eles trocavam um camelo por 3 mulheres. Mulher não valia nada. Mulher era objeto apenas de reprodução. Então, assim, eu acredito que o número de enviadas missionárias sempre foi mais ou menos iguais. O problema é que elas não eram reconhecidas, mas elas eram trabalhadoras, sempre foram. A nossa sociedade contemporânea, a mulher conseguiu os direitos dela há pouco mais de 100 anos. E assim, até hoje ainda tem coisas que ainda está meio que desigual. Né? Então assim, hoje tem uma liberdade maior de se apresentar, de atuar, de fazer um respeito maior pelo trabalho da mulher. Né? Graças a Deus o mundo está evoluindo para isso. Agora, vamos lembrar de outra coisa, viu gente? Espírito, nós, seres imortais, não temos sexos. Nós estamos num corpo de carne, nessa existência, masculino ou feminino. Na próxima pode inverter. Então, para quem acha que homem é melhor, ou para quem acha que mulher é melhor, lembre-se que na próxima encarnação, isso pode mudar. Na verdade, nós somos todos iguais, com a mesma missão e com o mesmo propósito, que é construir em nós virtudes e conhecimentos para que nós possamos ser luz. É só isso, independente do sexo. Agora, o fato de não ser relatado nos livros históricos é justamente porque, infelizmente, nós, homens, suprimíamos. Né? E não tinha valor. Imagina se Jesus nasce mulher. Vocês acham que o trabalho que ele fez ia ter o valor que teve? Né? Então, acho que a diferença é só essa. Profetas, e a questão de mediunidade também, eu acho que homens e mulheres têm praticamente a mesma mediunidade, o problema é que a mulher se doa mais, justamente por isso, até mesmo pelo lado afetivo, sentimental, que a natureza feminina oferece, né? De mais caridade, de mais amor, de mais dedicação. É mãe, né, gente? É mãe. Gente, eu agradeço a vocês, muito obrigado pela paciência em nos ouvir, que Deus nos abençoe, ilumine e que todos tenham um bom retorno para casa. Obrigado.